Olá, seja muito bem-vindo. Esse vídeo aqui eu vou trazer algumas informações importantes sobre o meu trabalho na enfermagem como enfermeiro e como isso trouxe conexões profundas sobre tudo que eu faço dentro da imagem. Acredito que isso aqui possa te trazer um direcionamento quanto ao propósito que nós buscamos nessa vida. Não sei se você está nesse momento, mas em algum momento você vai se perguntar sobre isso. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Marc Fuá, sou retratista e trabalho há mais de 12 anos com imagem, com a fotografia. Nos últimos 8, me especializei em retratos em pessoas. Então não é à toa que eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Hoje eu vou te contar como a minha experiência com a enfermagem me ajudou a ter direcionamento, a ter mais propósito na minha vida, na minha carreira, com a imagem, com a fotografia. Cada um tem uma passagem, mas eu vou te contar o que para mim, foram esses 20 anos e como que eles fizeram essa conexão com a imagem. Acredito que isso aqui vai te ajudar muito. Antes de segurar a câmera, antes de fazer fotos, eu segurei muitas mãos, eu segurei muitas histórias, eu segurei muitas dores das pessoas às quais eu atendia, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente extra-hospitalar. Eu trabalhei muito em ambulâncias, né? Você deve conhecer o SAMU aí, então, inclusive faço parte até esses dias atuais. E ali eu vi muitas histórias, muitas coisas, eu ouvi, eu vi, eu senti. E não são tão boas, né? Você pode fazer ideia aqui que tem muitas histórias que não são tão boas, a maioria delas não. Mas existem muitas que vão te marcar pro resto da vida. Então eu vivi algumas dessas, que são conexões tão profundas que elas marcam você como uma tatuagem. Tem histórias que marcam você dessa forma, você deve concordar comigo que na sua infância ou na sua vida você tem várias dessas. Eu vou te contar umas aqui que vai fazer você pensar um pouquinho sobre talvez a sua vida e eu até diria que sobre o seu propósito. Vou te passar aqui 3 lições importantes que eu aprendi nesse meio. A primeira delas é a lição da escuta. Eu ouvia muito. Como enfermeiro, eu passava para fazer as evoluções. Nós chamamos evoluções, vou falar uma palavra difícil aqui, a anamnese, que é o estudo anterior de todas as coisas que aconteceram com a pessoa. Eles usam essa terminologia aí na saúde, você pode pesquisar, que é o estudo anterior, pregresso da história de vida, né, da pessoa. Então eu fazia essa evolução e ia fazer essas entrevistas com todos os pacientes que estavam lá no hospital, por exemplo. Perguntar, no caso, eu era enfermeiro da noite. Ia falar com esses pacientes e eu queria saber, eu precisava saber para evoluir, para cuidar deles, como é que foi o dia deles, tanto na questão alimentar, na questão dos cuidados, na questão medicamentosa, tudo que envolvia a estadia dele ali dentro. E eu fazia muitas perguntas, né? Então, uma das minhas habilidades que foram desenvolvidas ao longo desse tempo é a escuta. É escutar e é ouvir. Por muitas vezes eu ouvi de uma maneira mais despretensiosa, cansado, cheio de rolo, cheio de problemas, eu acabava ouvindo de uma maneira mais superficial. Mas na maioria esmagadora delas, não. Eu ouvia de verdade, eu me inteirava com aquilo e eu me importava com essas pessoas. Com todas, afinal de contas, 20 anos ali, dá para entender que a gente talvez não é só porque é obrigado. Existe um algo a mais, para todos os profissionais que trabalham nessa área, inclusive. Então, eu fazia essa escuta qualificada. E só esse ato aqui, só o fato de ouvir uma pessoa, ela vai ficar tão grata, tão próxima a você, ela vai gostar tanto de ti, só porque você ouviu. Se você entende que você nem abriu a boca aqui para conversar, você não precisou falar nada, eu me tornava muito querido, muito benquisto, porque eu ouvia de verdade. Me importava com as pessoas e dali eu trazia alguns tipos de interações, de soluções. Tinha coisas que eu não podia fazer nada, eu só precisava ouvir, porque não tinha como intervir, tinha situações muito graves ali. Esse foi um dos exercícios e me deu possibilidade de trazer isso para a minha vida de uma maneira muito bonita. Então hoje eu consigo ouvir os clientes que eu trabalho aqui na fotografia, na imagem, de uma maneira um pouco profunda, mais especial. Isso não é porque eu sou melhor que você, nem nada disso. A minha vida me trouxe essa possibilidade, me deu essa ferramenta. Eu utilizo dela e isso faz total diferença. A segunda questão aqui que eu vejo também que é importante, essa segunda lição, é a vulnerabilidade. Porque quando você chega num lugar como esse, por exemplo, nos hospitais, ou acidenta-se, ou lá na estrada em algum canto, como que nós somos frágeis, como que a vida aqui é simples, é singela, ela perde assim, e tem gente que se acha
muito duro, muito forte, nossa. Esse encontra-se armado naquela armadura de ego, vaidade, um monte de coisas que eu não sei se faz muito sentido. Eu vi o oposto disso, dessa força toda, quando as pessoas ali mostravam-se mais vulneráveis, talvez nem porque quisessem, mas porque a vida é assim. A vida te traz essas condições, queira você queira ou não. E ali as pessoas deixavam cair essas máscaras, essa resistência toda com a vida. Pensa aqui, vou fazer uma analogia com você. Imagine agora uma árvore, uma árvore bem bonita, num campo bem bonito, sozinha, solitária lá. Só tem aquela árvore. Ela é grande, bonita, robusta, tá bem florida, bem cheia de vida. Quando o vento passa por ali, nessa árvore, ele a balança, correto? Vai trazer ela para lá, vai trazer para cá. É um fator externo, é algo que vem. A árvore não pede por isso, isso só acontece. A árvore não resiste a esse vento. Ela permite com que ele flua por dentro dela e ela vai balançar conforme esse vento vier. Assim é a vida, assim é a vida. E tem pessoas que querem colocar barreiras nesse vento durante a sua vida. Colocam coisas para dificultar, coisas para fazer com que seja mais moroso viver, que são os vícios, as resistências, as ideologias, em um tanto de coisas aí que você deve fazer ideia. Nós colocamos isso. Nós não deixamos com que o vento passe. Nós não deixamos com que a vida flua dentro de nós, através de nós. Esse aqui foi uma das coisas que eu consegui ver claramente em todas as entrevistas que eu fazia durante o tempo todo, durante esses anos todos, é que naquele momento, essa força toda não fazia sentido nenhum. Não tinha resistência. E ali você via que as pessoas permitiam com que eu, um estranho, ouvisse coisas que talvez eu tenha falado para suas pessoas mais íntimas e mais importantes durante a vida inteira. Para mim, que nunca as vi, elas contavam tudo isso sem o menor tipo de medo, sem o menor tipo de resistência, e eu também não duvidava disso, porque o que saía da boca dessas pessoas era incrivelmente verdadeiro. Você não sabe explicar o porquê, você só sabe que é. Então, quando isso acontece, você entende que é diferente. Você só sabe que é diferente. Então, eu sentia isso ali na pele. Sentia de uma forma muito pujante, muito forte, sabe? Então, essa vulnerabilidade, eu via ela o tempo inteiro, de diversas formas, nas pessoas. O que isso aqui me trouxe? Assim, eu diria que olhar para a vida de um outro lugar, ser menos intolerante com as coisas, olhar para as pessoas de uma forma diferente, a entender que a igualdade entre todos nós, que o dinheiro que você tem, que o poder que você acha que tem, não te faz diferente de mim. E o final, você já deve ter ouvido falar, é igual para todos. E aí, lá naqueles momentos, no final desses leitos hospitalares, é onde eu via a vulnerabilidade do ser humano de uma maneira ímpar. E eu entendi que essa força toda que nós ficamos durante a vida inteira, mais nos atrapalha do que nos ajuda. E a terceira lição, eu diria que uma das mais importantes da minha vida dentro dos hospitais foi a seguinte: propósito. O que para você seria propósito? Se você quiser deixar nos comentários, deixa ali que eu vou adorar poder ler e entender o que você pensa sobre. Mas não tem uma ciência exata sobre isso. Eu digo que a minha verdade pode ser diferente do seu ponto de vista. A sua perspectiva, daí onde você vê, daí onde você está, pode ser diferente. Então a verdade que para mim é absoluta, para você não necessariamente será. Então vamos trazer essa possibilidade olhando com esse viés aqui. Mas existe uma coisa que é imutável. Queira você quer acreditar ou não, queira você quer aceitar ou não, que é a morte, é a finitude, é o fim. Então nesse tempo todo, essa lição ficou muito bem gravada em mim por uma história que eu vivi, que foi a história do Seu José. A história do Seu José eu gosto de contar aqui, eu vou tentar trazer ela de uma forma mais resumida possível, mas se você tiver um tempo aqui, eu sugiro que você ouça isso. Vai te ajudar bastante. Pelo menos na minha vida mudou tudo. Mudou tudo, mudou a forma como eu olhava para o mundo, porque eu estava fazendo, mudou tudo. Era uma noite de final de semana, não sei se é sábado ou domingo, mas eu passei para fazer as minhas rotinas hospitalares no quarto número 1, onde estava o seu José. Esse paciente tinha 62 anos. Nessas evoluções, nessas entrevistas que eu fazia com os pacientes,
eu coloquei pra você aqui que eu chegava pra entrevistá-lo, saber como é que foi o dia deles e tudo mais. Ok. Nesse dia, eu cheguei nesse quarto, fui falar com esse rapaz, que não era bem um rapaz, é um senhor de 62 anos, e eu cheguei um pouco mais carinhoso pra falar com ele, eu diria. Mais carinhoso no sentido de, poxa, ele era um paciente em fase terminal, de câncer. Câncer de esôfago, que alastrou-se ali pro pulmão e foi para outros lugares, e a coisa ficou bem ruim para ele. Você deve ter ouvido falar sobre essa doença, ou talvez tenha até tido casos aí bem próximos a você. Você sabe o quão devastadora é esse problema. Então, vendo ele, que sentado na beira da cama, ele estava sentado aqui, ó, imagina a mesa aqui. Ele estava sentadinho com a perninha para fora, aqui, balançando as pernas na cama. Foi assim que eu encontrei quando eu entrei. Mas ele estava com uma cor assim, cinza. Cinza. Aquela cor que qualquer criança de 3 anos olhava e dizia, poxa, ele não tá legal, né? Qualquer criança diria isso, não precisa saber de saúde, de medicina, nada. Era fácil você olhar e saber que ele não estava nada bem. Beleza, entrei e fui falar com ele mais cheio de dedos. E quando eu cheguei para fazer isso, ele falou, Mac, não precisa chegar assim cheio de dedos, não. Eu claramente fiquei assustado. Falei, ué, mas por quê? Como assim? Eu não tô te entendendo. Aí eu fiquei sem entender realmente o que tava acontecendo. Ô, Maqui, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu sei que eu vou morrer em 3 meses, no máximo. Eu tenho 3 meses de vida, eu não passo disso. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Aí a entrevista foi comigo agora. Eu falei, claro, mas pode falar, claro, por favor. Eu fiz tudo que eu queria fazer dessa vida, sabe? Eu tenho 62 anos, eu tenho 3 filhos, sou muito bem casado, andei de skate durante 32 anos. Eu falei, o quê? O senhor andou de skate? Sim, eu andei de skate. O senhor é skatista? Ele falou, eu sou skatista. Eu falei, uau, que coisa incrível. Mac, eu fiz tudo que eu queria fazer dessa vida, eu tô pronto pra ir. Eu estou pronto. Eles que não entendem. Aí tinha um filho dele no quarto, que nesse momento claramente saiu do quarto chorando e bem emocionado. E eu também, ali eu estava perplexo, né, com aquela condição. Porque uma coisa é você ouvir histórias de pessoas que estão com saúde. Eu e você, por exemplo. Espero que você esteja por aí, mas nessa condição, quando você está perto da morte, que é diferente. Nesses 20 anos que eu estava completando, eu nunca havia me deparado com uma história como aquela. De, na hora que as coisas estão acontecendo, a pessoa me dizer algo como ele disse, que ele já tinha feito tudo o que tinha que fazer e que ele estava preparado para ir embora. Eu fiquei em choque, não fiz entrevista, é claro que não rolou nada, eu simplesmente ouvi tudo que ele tinha para ouvir. Ele estava com uma bomba de infusão, que é uma máquina que fica infundindo morfina durante 24 horas por dia para aplacar a dor. E uma pessoa nessa condição falar o que ele falou, ali me pegou. Eu já tinha visto algumas coisas nessa vida. Então, quando eu saí desse quarto, eu parei na porta, tem a portinha de saída, eu parei no cantinho da parede e eu me fiz a seguinte pergunta, que eu gostaria que você fizesse a si mesmo aí também. Tá, se eu tivesse indo embora agora, assim, como o seu José tá ali, eu conseguiria dizer o que ele me disse? O que você acha? Claramente não. Eu não tinha resposta pra nada e tudo que eu estava fazendo eu sentia que era um erro. Eu sentia que, não, eu não fiz tudo. Não. Eu fiquei em choque com aquilo. Eu não consegui responder essa pergunta naquele momento. Eu me fiz ela. Falei, como que eu faço? Como que eu faço pra ter isso aqui que o seu José me deu agora? Aí eu entendi que era tomando decisões, que era fazendo aquilo que eu precisava fazer, aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu tinha vontade de fazer, que era trabalhar com a imagem, que era trabalhar com a fotografia, que era fazer isso que eu faço nos últimos 10 anos. Isso já faz um tempo, tá? Faz 7 anos, eu acredito. Então aqui eu quero trazer para você essa analogia, para você pensar que a partir daquele momento, eu, por exemplo, já na semana seguinte saí do hospital e pelo menos uns 2 meses depois saí do outro trabalho que eu tinha e ainda estou em um. Eu trabalhava em 3 lugares e ainda tinha fotografia. Já cheguei a trabalhar em 4 lugares. Não me orgulho disso, tá? Não me vejo melhor, eu só acabava com a minha vida e não sabia. Mas, enquanto o conhecimento não chega, você vai padecendo por não entender como as coisas funcionam. O seu José faleceu 3 meses depois. Eu fui saber da história dele. Ele disse que queria fazer 2 coisas antes de ir da última volta de skate na Praça de São José. Isso fica
na região da Grande Florianópolis, aqui em Santa Catarina, e ter o último churrasco com a sua família. Ele fez isso. Aí eu te pergunto aqui, esse cara viveu uma vida boa, será? O que você acha? Porque todo tempo que eu olhava, tinha pessoas o procurando, de dia, de noite. Ele parecia ser uma pessoa muito benquista. Esse aqui é rico, muito rico. E é essa riqueza que eu procuro, que eu estou tentando buscar, acredito que nós todos estamos tentando. Não falo só dessa, nós precisamos da riqueza, do dinheiro também, que faz as relações se equilibrarem. Por isso que eu estou fazendo aqui o que eu faço, o trabalho que eu faço, e acredito que você, do outro lado, também esteja buscando por isso. Mas é bom que a gente olhe com carinho para essas lições que a vida nos dá. Através da enfermagem, eu encontrei muitas respostas que eu vou dividir com vocês aqui. Talvez isso aqui ajude você a olhar para algum caminho também. Então, meu trabalho hoje é o mesmo. Antes era cuidar das pessoas, hoje é cuidar da história delas. Aqui, dentro dessa jornada, eu achei que eu ia começar do zero. Eu saí da enfermagem para fotografia e eu vou começar do zero. Não existe começar do zero. Você começou do zero quando você nasceu. Ali sim. É o início da sua grande jornada. E tudo que acontecer nessa vida vai servir para alguma coisa. Até aquilo de ruim. E que você claramente fala, não, isso aqui não. Até isso vai te trazer ensinamentos, vai te trazer direções e vai fazer com que você tenha uma vida melhor e se prepare para ter essa vida que você tanto deseja e busca. Então, para trazer a sua imagem, fazer com que ela seja um ativo e te traga resultados de verdade, você precisa entender um pouquinho mais sobre quem é você. Eu te trouxe essas 3 lições aqui para trazer um pouco de base para você sair. Comenta aqui comigo, deixa no comentário qual foi o desafio na sua vida que te transformou, que você acredita que tenha dividido os caminhos. Teve alguma dessa situação aí na sua vida? Na minha, foi essa história aqui que eu te contei. E na sua? Qual foi esse momento de ruptura que você, opa, aqui eu quero ir pra cá? Se teve algum, comenta aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar não só as histórias, mas como você pode e vai se tornar um profissional mais bem pago, mais bem quisto e cheio de possibilidades para transformar a vida do seu cliente. Porque não é só foto, é história, é legado. E quando você entende como condicionar e condensar isso, você traz e gera valor para o seu cliente. Aqui você é mais bem pago, aqui você é mais valorizado. Então, se você estiver no jogo do preço, aqui não é o lugar para você estar. Eu vou ajudá-lo a encontrar o lugar do valor. Até o próximo vídeo.